Fala galera, tudo bem? Aqui professor Levi Bruno para a gente começar a comentar a prova do Enem, principalmente a prova de Química. Estamos aqui na resolução comentada das provas do Enem. Vamos fazer agora a questão 118 da prova azul do Enem de 2018, tudo bem? Essa questãozinha, ela envolve ligações químicas e gráficos. Só que a gente tem que visualizar o que ela pede da gente para que a gente saiba se nós vamos avaliar de verdade a ligação química ou o que o gráfico está alterando nesse composto formado a partir dessa ligação. Tá bom? Então bora nós. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações, que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. Seguinte, só relembrando a vocês, tá? Ligação covalente vai ser uma ligação formada por um ametal mais um ametal. Ou você terá a ligação de um ametal, vai caber, um ametal mais o hidrogênio. Tudo bem? Aqui, covalente. A ligação iônica, ela só vai existir quando? Quando você tiver a ligação de um metal mais um ametal, ou quando você tiver a ligação química de um metal mais o hidrogênio. Tudo bem? Levi, e a ligação metálica? A ligação metálica, lindos e lindas, é quando você tem a interação de metal com metal. Tudo bem? Seguinte, deixa eu te dar dicas. A ligação iônica, ela acontece quando você tem transferência de elétrons. O metal do elétron para o metal. A ligação covalente, você não tem transferência de elétrons, você tem um compartilhamento de elétrons, onde os ametais compartilham esses elétrons entre si. Na ligação metálica, os elementos químicos já não querem os elétrons. Então, o que eles fazem? Eles liberam os elétrons para a sua superfície, produzindo o que nós conhecemos com o nome de mar de elétrons. Tudo bem? Aí vamos lá, pronto. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica. Cadê? Energia potencial em função da distância interatômica entre os dois átomos. É um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos é R0. Então, na temperatura de 0, tá aqui a distância, A distância é essa bem aqui, Opa, peraí. A distância é essa bem aqui, Tudo bem? Essa aqui, R0. Tá aqui, R0. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média. Círculos cheios. Então, a partir do momento que você vai aumentando a temperatura, esses círculos cheios, eles vão se distanciando um pouquinho do R0. Eu vou pegar o mais distante, que é onde eu tenho o maior T. Esse maior T, que é o T4, já vai estar bem aqui, Eu vou chamar de R4, tá bom, galera? Se você quiser pegar o R3, tá aqui, deixa eu botar aqui em cima, o R3, e por aí vai. Para não ficar muito condensado, muito pertinho do outro, deixa eu colocar só esses, tá bom? Aí presta atenção, acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética. Faz com que eles oscilem em torno de sua posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre todas as extensões das linhas horizontais identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Galera, presta atenção, Se quando você tem a temperatura T0, você tem esse R0, significa que os átomos estão os mais próximos possíveis. Quando você vai aumentando a temperatura, T1, T2, T3, T4, você observa, que a temperatura está aumentando. Que não está mais no zero, a temperatura está aumentando. Se a temperatura aumenta, a energia da ligação, se você observar no gráfico, a energia da ligação,
também está aumentando. Se a energia da ligação também está aumentando, o que é que nós temos? Observa, tem que olhar para o gráfico. Pegou a questão que tem gráficos, é a questão mais fácil de todas. Então, nesse momento, você observa que a distância interatômica está aumentando ou está diminuindo? Fala para mim, vai. Como é? Escutei não. Como é que eu vou identificar, Levi? Olha para a distância. Olhou para a distância interatômica? Olhou? Agora que tu olhou para a distância interatômica, R0 e R4, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou a distância entre os dois átomos, está aumentando ou está reduzindo ainda mais? Está aumentando. Se a distância entre os dois átomos aumenta ainda mais, tu está tendo uma ionização. O que é ionização? Ionização, vou usar o exemplo de um ácido, tá? É quando você tem compostos formados por ligações covalentes, com diferentes eletronegatividades, e por esse motivo você consegue produzir íons. Ionização. Dissociação. A dissociação, se o nome for dissociação, se for dissociação iônica, você tem compostos formados por ligação iônica, que geralmente na presença de um solvente, principalmente a água, eles se separam, dando origem a íons. Em algum momento, a questão falou que os átomos são quebrados. A questão falou o seguinte, a distância de ligação pode variar sobre a taxa. A distância de ligação e não a ruptura da ligação. Então você não tem nem a ionização, nem a dissociação. Principalmente, aí é que tu não tem a quebra. Formação de ligação metálica. Pode variar sobre a taxa de extensão das linhas horizontais. Em algum momento ele falou que tem elétrons livres, porque a ligação metálica ela é muito conhecida por causa dos elétrons livres. Então, galera, com isso, o único item que sobra para a gente é a dilatação. Por quê? Porque quanto maior for a distância, maior é a dilatação da ligação química sem que ela seja rompida. Então, item correto, item B. Show de bola? Observem que essa questão, nós poderíamos cobrar vários assuntos diferentes. Tudo iria depender de quem? Do enunciado. Se o enunciado falasse de ruptura, a essa ruptura, se fosse de moléculas covalentes, ionização. Se fosse de compostos iônicos, dissociação. Tudo bem? Quebra de ligação covalente sem produção de íons é apenas radicais livres. Então, tudo, galera, depende do enunciado. Deixa eu tirar uma dica. Pegou a questão que traz um gráfico? Não se preocupa. É a questão mais fácil de todas. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, beijo e até a próxima.